Shalom! Bom dia a todos! Aqui estamos no canal A Rota da Teologia e mais um momento de aula, mais um momento de compartilhar conhecimentos e de aprofundar em saberes. Hoje nós teremos uma aula muito importante dentro da área da educação, educação propriamente dita, porque teologia, filosofia, sociologia, todas as áreas dos saberes, não é? São áreas constituídas da educação. Porém, quando se fala distintamente a área da educação, está se relacionando à pedagogia, à disciplina que norteia o ensino. E nós temos dentro da pedagogia uma disciplina que ela é elementar para direcionar a forma do aprendizado ser desenvolvido, que é a didática. Mas hoje nós iremos falar, na aula de hoje, sobre contribuição das ciências do comportamento para a pedagogia. Ok? Muito bem. Antes de termos o conteúdo da aula de hoje, eu quero te apresentar esse livro aqui, ó. Esse é um livro excelente para você estar adquirindo. Teologia Bíblica do Antigo Testamento, escrito por mim, certo? Um livro excelente, extraordinário, um conteúdo fantástico. Aqui você vai estar aprendendo, vou abrir o sumário para você poder estar observando o que vai aprender e o que tem para você captar conhecimentos aqui. História e método da teologia bíblica do Antigo Testamento, a teologia bíblica como uma divisão da teologia, as fontes da teologia bíblica do Antigo Testamento, Deus, o povo e a revelação, a teologia da criação, a teologia da lei e a ética do Antigo Testamento, a fé judaica, a história deuteronomista e a obra cronística, a enologia e a sabedoria teológica hebraica, o profetismo e a escatologia veterotestamentária. Extraordinário livro para você estar adquirindo por apenas R$ 60. Me procure e adquira. Muito bem, vamos então para a aula de hoje, um conteúdo todo especial programado para você. Mas antes, se você não é inscrito no canal, se inscreva. Se já é inscrito, ao assistir ao vídeo, dê o like, dê o joinha aí no vídeo e faça um comentário bem condizente, sem colocar questões que possam prejudicar, como escrever like, vídeo, inscrito, ou essas coisas que prejudicam, colocar emoji. Não faça isso. Coloque um comentário proveitoso, ok? Obrigado a todos, vamos para a aula de hoje. Quando falamos de contribuição das ciências do comportamento para a pedagogia, até o final do século XIX, os fundamentos da pedagogia haviam se alicerçado exclusivamente na filosofia. E foi a partir do início do século XX que a pedagogia começou a receber uma influência mais direta, tá? Dos estudos da biologia, da psicologia, e que se estruturava e reivindicava, né, status de ciência e de sociologia, que dariam, nesse momento, seus primeiros passos dentro do contributo da pedagogia. Então, essas ciências trouxeram contribuições significativas para a pedagogia, e em particular para a própria didática. Tá? Essas contribuições, elas forneceram a busca de uma compreensão mais objetiva do desenvolvimento humano em todos os seus aspectos: o físico, o intelectual, o afetivo, o emocional, né? Bem como de um conhecimento maior que existem diferenças individuais, necessidades pessoais de cada um, distintas, e o mecanismo da movimentação e da aprendizagem dentro de uma esfera global no aspecto do coletivo e do singular, do individual.
e da aprendizagem em si, como no aspecto de como trabalhar e motivar a aprendizagem. Então, essa importância dos fatores ambientais e sociais na vida de todo o contexto do ser humano. Então, o movimento da Escola Nova foi um esforço de renovação educacional. Esse movimento em si, ele tinha por base os estudos realizados pelas ciências do comportamento que vinham se afirmando dentro do contexto da Escola Nova. Foi a Escola Nova uma nova forma de tratar os problemas da educação em geral, chegando até a constituir-se num conjunto de princípios tendentes a rever as formas tradicionais do ensino, e nesses princípios começou a se tornar, a surgir uma nova compreensão de necessidades da infância, que foram inspiradas em conclusões de estudo da biologia e da própria psicologia. Então, o movimento da Escola Nova, ele teve origem na Europa e logo ele vai se propagar chegando aos Estados Unidos, de onde ele se espalha para os demais países do continente americano. É a partir desse momento que vai surgir uma forma assistemática, a partir de ensaios dispersos, publicados em livros, revistas de educação, e a partir de experiências isoladas realizadas em escola de vários países. Mas finalmente vai atingir uma fase de organização fundamentada em estudos sistemáticos, e aí a partir deste momento é que vai alcançar a dimensão de um movimento de renovação educacional. Vários núcleos de estudos, eles se estabelecem em caráter nacional, como o Le Groupe Éducation Nouvelle na França, depois a Associação de Educação Progressiva nos Estados Unidos. Outros até tinham por uma dimensão internacional, como é que faz esse caso do Borean International Scholar, School, Borean International School, produzir dentro das escolas novas uma grande influência a partir de uma iniciativa de Adolf Verviers, que mais tarde ele vai denominar essa iniciativa de Liga Internacional de Educação Nova. Então, esse movimento da Escola Nova, ele vai surgir dentro de um contexto histórico-social marcado por transformações na vida econômica e política. A industrialização desse período, ela se intensificava, deslocando do campo para as cidades um grande contingente de população que vinha engrossando as fileiras da classe operária emergente, à burguesia industrial e difundindo as ideias liberais. Com isso, o aumento da clientela escolar, os serviços públicos de educação começavam a se expandir, se aumentava a consciência dos objetivos sociais da escola e o ensino já se passava a ser visto como um instrumento de construção política e social. É daí que a necessidade de rever os fundamentos e as formas de organização da ação educativa vai se postulando. Assim, durante as 3 primeiras décadas desse século, em muitos países da Europa e também até no próprio Estados Unidos, vai se introduzir um ensino público com princípios e práticas da educação renovada. Os ecos desse movimento vão repercutir também dentro do contexto do Brasil, tanto que na época renomados educadores brasileiros vão passar a defender os princípios escola-novistas. Então a escola nova, ela vai pretender, fundamentalmente se tornar um movimento de renovação pedagógico-didática, de um aspecto técnico,
tentando aplicar assim na prática educativa e mais especificamente na organização escolar e nos procedimentos de ensino as conclusões dos estudos das ciências do comportamento. Mas ela não era apenas isso, pois ela trazia em seu interior também uma visão de homem, de mundo, com uma concepção filosófica. Então, os pressupostos pedagógicos, os princípios didáticos preconizados pelo movimento da escola nova, eles baseavam nas seguintes ideias que nós vamos apresentar a seguir. Tá? Primeiro, a pedagogia e a didática deviam se desprender-se do empirismo e da rotina, adotando uma atitude crítica, dinâmica de investigação e reflexão constantes. No sentido de quê? No sentido de aprimorar a sua prática, tanto no que concerne a seus fins, como ao que concerne os seus meios. O processo pedagógico e o trabalho didático deveriam basear-se nos estudos realizados pelas ciências do comportamento, aplicando na prática as contribuições da biologia, da sociologia e principalmente da psicologia. A educação em geral e o ensino em particular deveria respeitar as diferenças individuais e os estágios do desenvolvimento infantil em seus aspectos físicos, cognitivos, afetivos e sociais. A ação educativa, então, deveria considerar as necessidades e os interesses próprios de cada fase do desenvolvimento e respeitar as atividades naturais e espontâneas do educando, como jogos e brincadeiras. Então, a aprendizagem ela se torna um processo dinâmico, tá? Que vai depender da atividade mental do educando e que se pode ocorrer, fornecer, acontecer, dar-se por meio de uma mobilização de seus esquemas de pensamento. É a partir daí que o ensino deve se apelar para uma atividade mental do aluno, levando ele a observar, manipular, perguntar, pesquisar, experimentar, trabalhar, construir, pensar, resolver situações problemáticas, enquanto na escola tradicional a atitude do aluno era de imobilidade, passividade e receptividade, na escola nova a sua atitude era de participação ativa e dinâmica. Uma escola que pregonizava o uso de métodos ativos de ensino e aprendizagem. Então a escola ela deveria valorizar o trabalho manual tanto quanto o trabalho intelectual, pois além de corresponder aos interesses infantis, o trabalho manual despertaria o senso de observação e a capacidade de concentração no espírito inventivo. Então o ensino deveria, dentro da proposta da escola nova, se centrar no educando, no aluno, no aprendiz, né? Preocupando-se mais em desenvolver seus processos mentais de pensamento, uma observação, uma proposição e até uma comprovação de hipóteses, espírito crítico, capacidade de analisar e de julgar. Uma visão e percepção de acúmulo de conhecimentos memorizados e sem ligação com a realidade do aluno também. E através dessa ativação dos processos mentais, o educando chegar a uma autoestruturação de conhecimentos do âmbito significativo. Então, para realizar um trabalho mais efetivo, a escola deveria adaptar-se à comunidade, levar em conta as condições da vida social e cultural dos alunos, pois o desenvolvimento ele era influenciado por fatores ambientais, sociais, e o professor deveria compreender essa interdependência existente entre indivíduos e grupos. Então a escola
ela deveria favorecer na prática as relações humanas, incentivando a livre comunicação, tá? A cooperação e o auxílio mútuo. Nós temos que a escola nova ela não se prendeu definitivamente a nenhum método de ensino. Muito mais do que uma mudança de métodos de ensino, ela se tornou-se uma atitude de espírito em permanente disponibilidade, no desejo e no afã de melhorar, de evitar a rotina e de manter uma constante inquietação e dúvida em relação às soluções, né, propostas para o problema da educação escolar. É aí que vai se entrar, nesse momento, o Jean Piaget, com a proposta da psicologia genética. Piaget, que se forma inicialmente em biologia, aos 20 anos ele vai dedicar-se à psicologia. Depois ele vai ficar famoso por suas pesquisas no campo da psicologia do desenvolvimento e a partir de seus estudos experimentais ele vai elaborar uma teoria do desenvolvimento mental que vai ter grande influência na pedagogia contemporânea. Então Jean Piaget vai escrever muitos livros e a sua vasta obra vai nos ajudar a compreender melhor o processo que os indivíduos vivenciam a construir o conhecimento. A seguir, apresentando um esboço de ideias básicas de Jean Piaget sobre o desenvolvimento mental e sobre o processo de construção de conhecimento, é que o indivíduo vai começar constantemente a interagir com o meio ambiente. E desta interação vai resultar uma mudança contínua, uma denominada adaptação. Com o sentido análogo ao da biologia, é que Piaget vai empregar a palavra adaptação para se designar um processo que vai ocasionar uma mudança contínua no indivíduo, que vai decorrer da sua constante interação com o meio. E nessa proposta, nessa forma, é que vai resultar o equilíbrio entre as ações do organismo sobre o meio e das ações do meio sobre o organismo. O ciclo adaptativo vai se constituir por dois subprocessos, o da assimilação e o da acomodação. A assimilação em si vai se tornar uma aplicação dos esquemas ou experiências anteriores do indivíduo a uma nova situação que vai incorporar os novos elementos aos seus esquemas anteriores. Essa acomodação, que vai se tornar a reorganização e modificação dos esquemas assimilatórios anteriores do indivíduo, vai se ajustar a cada nova experiência para justamente facilitar essa compreensão, né? E essa assimilação na teoria piagetiana vai ser a proposta, o método que começa a trabalhar com a criança, proporcionando à criança ela pegar o objeto que está diante dela e aplicar esses esquemas de ação, ou seja, o pôr na boca, o apertar, o balançar, o bater, o esfregar, o sacudir, como processos de assimilação, ou melhor, de incorporar os novos objetos ou objeto novo aos seus esquemas anteriores. E nesses casos objetivos e distintos,
a apreensão e essa manipulação do objeto se torna formas próprias de assimilação. Então, por falta do fim do primeiro ano de vida, esta criança, ela pode vir através desse contato com o objeto a alcançar uma motivação, um suporte para sair da acomodação, reorganizando as suas ações e partindo assim para a assimilação a partir da manipulação dos objetos, da pesquisa que ela faz, da coleta de dados que ela começa a buscar com a manipulação no objeto, da busca das informações que ela começa a alcançar com a manipulação do projeto. Então, por outro lado, o ensaio até pode até ser para alguns, um erro, mas na verdade é uma reflexão e uma reelaboração e uma reorganização dos dados e dos procedimentos, partindo da acomodação para a assimilação. Então, o processo de adaptação ele vai ocorrer à medida que o indivíduo assimila novas experiências, acomodando-as às estruturas mentais que já existem, e nesse sentido, essa adaptação se torna o equilíbrio entre a assimilação e a acomodação e vai acarretar uma mudança no indivíduo. Então esse que é o desenvolvimento, esse que é o grande viés, a grande proporção, o grande sentido da mudança que vai se proporcionando a intervenção da psicologia genética a partir das obras de Jean Piaget na pedagogia, na didática e no processo educativo. Era isso que nós tínhamos para a aula, era isso que nós tínhamos para hoje aqui no seu canal A Rota da Teologia. Obrigado a todos.